só o Senhor é santo, só o Senhor é digno, só o Senhor é acima de tudo e de todos. Só o Senhor deve ser glorificado, exaltado, nomeado sobre tudo e todos nessa terra, sobre o universo, sobre toda a criação. Te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor fará ainda em nossas vidas, que o Senhor fará ainda na igreja, Pai. Te damos graças, Pai, pela vida de cada um que está aqui, por aqueles que não conseguiram vir também, Senhor, que a sua graça e o seu favor os encontre onde quer que eles estejam, em suas casas, na estrada, Senhor, que o Senhor esteja protegendo eles, Pai, trazendo eles em segurança, Senhor, até os seus lares, Pai. Graças te damos por mais esse culto de primícias ao Senhor. Primeiro dia da semana já é teu, Pai. Gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor fez, Pai. Gratidão, Espírito Santo, gratidão, Jesus. Também nós queremos, como reis, agora dar uma ordem a todo espírito maligno, a todo espírito imundo que vem para distrair as mentes e os corações da palavra, que saiam daqui em nome de Jesus. Que só fiquem os corações e as mentes e os anjos do Senhor aqui nesse culto. E assim é, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Traga um abraço do pastor Paulinho, da pastora Eva. Eles estão voltando de viagem agora, mas estão pensando em vocês, tenho certeza. Amém? O tema da mensagem hoje é até o sétimo mergulho. Até o sétimo mergulho. E o subtítulo é Deus, o Deus que trabalha por ciclos. Nós vamos montando uma continha para você entendendo os fundamentos da palavra de hoje, para chegar no final você já saber aplicar na sua vida, porque bem-aventurados aqueles que entendem e aplicam a palavra de Deus. Salmos 90, versículo 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Então tem um segredo nisso aqui. Se a palavra está dizendo, é uma pergunta para Deus: Deus, me ensina a contar os meus dias, para que eu encontre um coração sábio. O coração está falando das saídas da vida, está falando da minha vida espiritual, emocional, da minha família, de tudo que tem a ver comigo. Então, se eu tenho um coração sábio, está saindo sabedoria das minhas ações e das minhas atitudes. Está saindo sabedoria. Então, nós temos que pedir a Deus contar o quê? Contar os dias. Qual que é os dias? Os ciclos. Como eu disse aqui, o Deus que trabalha por ciclos, Deus ele trabalha por ciclos. Se você não sabia, está sabendo hoje. Deus é um Deus de processos, tempos e estações. Nada no reino de Deus acontece de forma aleatória. Há um ritmo, uma sequência e um propósito. Então a Bíblia tem início, tem meio e tem um fim. Já tem um Apocalipse. Nós já sabemos o que vai acontecer. Desde a criação do mundo, Deus estabeleceu os ciclos. O significado bíblico e profético do número 7, ciclos, por que eu estou falando? Porque são ciclos de 7 que nós vamos estudar hoje. Deus lida com pessoas em ciclos de 7. 7 o quê? 7 anos. 7 anos, 7 meses. É tudo 7. A plenitude, o 7 significa algo completo, inteiro, sem falta. Perfeição divina, o resultado de um propósito, de um projeto, de um processo iniciado por Deus. A conclusão, o fim de uma estação e o começo de outra. O descanso após o trabalho. Deus criou o mundo e descansou no 7º dia da sua criação. Purificação. Muitos rituais de purificação na Bíblia exigiam 7 repetições, como está em Levíticos 14, versículo 7. Levíticos 14, 7. E aspergirá 7 vezes sobre aquele que há de se purificar da lepra. Então o declarará puro e soltará a ave que ficou viva para o campo aberto.
Então 7 também quer dizer de purificação. Nós vamos ver aqui a história de Naamã, que ele pulou 7 vezes no rio. Você já entendeu aqui agora, que era para o purificar da lepra. Só que tem muito mais significados. A Bíblia é riquíssima nisso. 7 dias da criação, 7 voltas a Jericó, ao redor de Jericó, as 7 lâmpadas no candelabro, no menorá, 7 Espíritos de Deus, 7 anos de fartura e 7 anos de fome, 7 castiçais de ouro, as 7 igrejas de Apocalipse. Tem mais coisa. Só que você vê o número 7, o ciclo de 7 na Bíblia inteira. O número 7 aponta sempre para um processo de Deus que precisa ser cumprido até o fim. É um processo que inicia, que precisa ser cumprido até o fim. E na vida de Naamã, os 7 mergulhos para a cura completa. A cura, a libertação e a colheita só chegam quando o ciclo está completo. O ciclo precisa estar completo, ou círculo. Primeiro tópico, primeiro ponto: o processo de Naamã, cura que vem depois da obediência completa. Coloca para mim 2 Reis 5, do 1 a 19. Nós vamos ler inteira a história de Naamã e vamos trabalhar em cima disso. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Guarda isso, a menina que era de Israel, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, a menina: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, ao rei da Síria: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo, para guerrear comigo. Em outras traduções: ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Dá uma segurada aí. Então nós estamos vendo parte da história de Naamã. Naamã, o versículo começa falando que ele tinha autoridade, que ele era um guerreiro, um general muito vitorioso. Começa na questão exaltando a Naamã. Naamã, nós vamos ver aqui, ele era um homem muito orgulhoso, muito prepotente. E ele tinha algumas dificuldades que Deus vai tratar com ele durante essa história, em ciclos. Então Naamã, ele precisava da cura, e ele foi atrás dessa cura. Para você ver, um homem que era um general de um exército poderoso, de um país poderosíssimo naquela época, ele chega à casa do profeta com cavalos, com soldados, com ouro, com prata, com vestes. Ele chega com uma comitiva. O profeta nem atendeu ele. O profeta mandou um mensageiro, Geazi. Falou: Geazi, fala com ele lá, não vou nem ver a cara dele, e você vai entender o porquê disso.
Porque Deus já começou o tratamento na vida de Naamã ali. Continuando o versículo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-aia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Olha só como que Naamã era prepotente e orgulhoso. Ele queria que Deus fizesse do jeito dele. Eu pensei que o profeta ia vir aqui, ia se colocar de pé junto comigo, nós íamos invocar o nome de Deus, ele ia colocar a mão no lugar da lepra e ia me curar. Muitas pessoas ficam decepcionadas com Deus porque Deus não faz o que elas querem. É isso que Naamã está nos mostrando. E Deus não vai fazer o que você quer, Deus vai fazer o que Ele quer, o que Ele já planejou. Deus não vive dentro de uma caixinha na nossa mente, nosso coração. Deus é livre, o Espírito Santo é livre. Aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Deus age fora da lógica humana. Então seria muito bonito o profeta sair, erguer, colocar a mão, ia ficar muito viçoso, ia ser curado, todo mundo ia sair feliz para sempre. Só que o profeta primeiro nem atendeu ele, nem apareceu. Imagina, eu vou colocar na circunstância. Imagina o presidente, o primeiro-ministro de uma nação chegando com 4 carros blindados, e você é o profeta de Deus, com 12 seguranças, e você fala para o teu filho, fala assim: vai lá atender ele lá, fala para ele pular 7 vezes no Aratimbó. Mas foi isso que aconteceu. O que você acha que esse ministro ia achar? Foi a mesma coisa, que Naamã achou um descaso. Só que Deus já estava tratando Naamã, porque antes da cura, antes das bênçãos, vem um processo, os ciclos, o tratamento. Continua. Não são olha o que Naamã está falando. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Ó, prepotência! Não poderia eu me lavar neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Como assim? Que descaso, nem me atendeu, mandou eu ainda pular num rio que é pior do que os da minha cidade. É isso que ele estava falando. Continue. Então se chegaram a ele os seus oficiais, e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Então o que isso quer dizer? Irmão, se você ainda tem dificuldade numa área, se cerque de pessoas. Se cerque de pessoas que praticam a palavra, de que ouvem a palavra. Você tem dificuldade, se cerque de palavra, de pessoas que vão te levar até o rio, que vão te levar até a palavra, pessoas que vão te colocar no prumo, falando: você está aqui, você viajou muito longe, você não quer pular no rio? Se fosse algo difícil, você não estaria pronto para fazer? Então teve pessoas ali do lado dele para colocar juízo na cabeça dele. Fala: cara, pular no rio, pula aí. E ele pulou 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. Lembra que a gente está batendo em cima: se creres e me ouvirdes? Então ele creu no que o homem de Deus falou, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Cada mergulho dos 7 foi a quebra de algo que Naamã precisava tratar. Deus tratou com Naamã em cada parte que ele precisava. Deus tratou o orgulho, a incredulidade, a autossuficiência, a resistência à palavra. O milagre não veio no primeiro nem no 6º mergulho, veio no último. A palavra diz: melhor é o fim das coisas do que o começo. Melhor é terminar bem do que começar bem. Muitas pessoas começam bem, mas na hora de terminar estraga tudo.
Aí não adianta. Isaías 1:19: se quiserdes e me ouvirdes, comerei o melhor dessa terra. É o que a palavra diz em Isaías 1:19. Quantos de nós nos paramos no meio do processo? Porque você mergulhou uma vez, não aconteceu nada. Mergulhou 2 vezes, não aconteceu nada. Mergulhou 3 vezes, vai falar: esse pastor aí está doido. Essa igreja aí não estou entendendo nada. Vou embora. Pega a trouxinha e vai embora. Só que não é a igreja, não é o pastor, é a palavra que está dizendo, irmão. Aí sabe o que acontece? Às vezes a pessoa vai para outro lugar que tem outro pastor e ouve a mesma coisa. Porque o Espírito é o mesmo. Deus está dizendo hoje: vá até o fim, complete o ciclo. O seu milagre, irmão, está na obediência. Seu milagre está na obediência, de ir até o final. Mas por que ele me falou para pular no Rio Barroso, sendo que na minha cidade é melhor? Porque sim, o profeta falou, está falado, pula lá. Porque a palavra diz. Lucas, mas por que eu tenho que obedecer meu pai e minha mãe? Porque a palavra diz. Por que eu tenho que praticar princípios? Porque a palavra diz. E por aí vai. Por que eu tenho que ficar bem com meu irmão, com a minha irmã na igreja? Porque a palavra diz. Não é porque o pastor está falando. Eu não quero dominar ninguém. Ninguém aqui quer dominar ninguém. A gente só está falando a palavra. O que a palavra diz. As 7 coisas que Naamã precisou superar em cada mergulho. As 7 passos espirituais. Ficou 7 passos, irmão. Primeiro mergulho, ele precisou quebrar o orgulho. Naamã era um comandante, um homem de status. Ele queria um milagre grandioso e com pompa do tamanho da sua honraria. Então ele falou: ele vai ficar de pé aqui, vai fazer uma pose bonita para o Instagram. Estou trazendo para os dias de hoje. Vai fazer uma pose bonita para o Instagram, vai falar uma frase de efeito. Aí o pessoal da mídia vai gravar um vídeo. E aí eu vou cair e vou levantar curado da lepra. É isso que Naamã É isso que Naamã estava falando. Ele queria algo grandioso. Aí o que Deus fala para ele? Vai se esconder no rio. Porque quem mergulha não aparece. Não é para tomar banho e ficar lá assim, todo mundo vendo. Para mergulhar, mergulha, vai lá no fundo. Depois você sobe. Alguns entenderam. Então, irmão, se você quer subir, você tem que descer. Aí a pessoa quer subir. Não, eu não quero descer. Então, beleza, você nunca vai subir. Nunca. Jesus desceu até o Hades e ressuscitou e foi até o céu. Ele é o nosso exemplo. Alfa e ômega, o início e o fim. Então nós temos que entender isso. Provérbios 16:18, fazendo favor. Provérbios 16:18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Então quer saber que se uma pessoa está prestes a cair, olha se o nariz dela está mais do que a linha da visão. Se o nariz dela está muito empinado, fala: irmão, cuidado. Mas está dando tudo certo na minha vida, mas é nesse momento mesmo. Que eu falei, comece o seu dia, irmão. Por isso que eu falei assim: irmão, comece o seu dia com a cabeça no chão, que você vai terminar ele com a cabeça em pé. Que aqueles que se prostram perante o Senhor de manhã, na oração, no devocional, eles terminam um dia de pé, erguidos e fortalecidos na força do Senhor para um novo dia. O que aconteceu nesse mergulho? Primeira quebra do orgulho. Naamã teve que se despir da sua posição social e fazer algo simples. Imagina, nós estamos aqui, ele tinha uma roupa, uma armadura de general, irmão. Você não está entendendo? Então ele teve que mostrar a sua fraqueza, a sua lepra para todo mundo que estava em volta dos seus soldados. Ele teve que tirar as insígnias, roupas, espada, o que ele estava ali, o ouro, tudo. Aí todo mundo viu a lepra dele. E aí ele mergulhou uma vez. Então isso é quebra do orgulho. Qual que é o fruto do orgulho? Está ali, ó, a queda, a ruína. O fruto do orgulho é a ruína. Não tem como uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba se dar bem na vida.
Lucas, mas e os ímpios lá fora? Os ímpios, eles estão à própria sorte. Por isso que eles ganham dinheiro, perdem, quebra, morre, separa, acontece tudo. Quem lembra do Ike Batista? Chegou no top 10 homens mais ricos do mundo. Quebrou. Então, nós temos que entender isso que a palavra quer nos dizer. Com amor, irmãos. Com amor. Eu falo com amor, porque eu não quero ver ninguém em ruína. Eu não quero ver ninguém quebrado, espiritualmente, fisicamente, o que for. Eu quero que vocês entendam a palavra, apliquem a palavra e pratiquem a palavra para vocês viverem a palavra. E a gente comemorar junto. Junto com o Pai, em alegria os irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, felizes, fazendo festa. Segundo mergulho, preconceito. Naamã desdenhou do Jordão, achando que os rios da sua terra eram melhores. Não, mas tem rio melhor, esse rio aí é barrento. Mas nessa igreja, nessa cidade, eu vi isso em algum lugar, uns 3.000 anos depois, né? Pode vir coisa bem-vinda de Nazaré. Jesus veio de uma cidade pequena, que o povo não gostava. Então, a pessoa, Naamã, desdenhou do Jordão, mas não era o Jordão, era a palavra que te leva ao Jordão. Se ele fosse ao Jordão sem a palavra, não ia adiantar nada. Agora, a palavra que o levou ao Jordão. Então, a palavra que é a diferença. Não é o rio, é a palavra. Não é o rio, é a obediência. Então, ele rompeu com isso. Tiago 2:1 diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória. Tenhais a fé em acepção de pessoas. Não tenhais a fé em acepção de pessoas. Não separe as pessoas. Mas aquele pastor ali, ele é barbudo, mas o outro é careca, mas o outro é isso, o outro é muito novo, o outro é muito velho, mas o meu líder é isso, o meu líder é aquilo. Não é nada disso, não é nenhum aspecto físico. É a palavra que está com essa pessoa. É a palavra que está com o teu líder, é a palavra que está com o pastor, é a palavra que está com essas pessoas. O que aconteceu nesse mergulho? Deus quebrou o preconceito geográfico e cultural de Naamã. Ele teve que entender que o poder estava na obediência, não no lugar. O poder sempre está na obediência, não no lugar. Na obediência. Na época da lei, o que Samuel falou para Saul? Melhor é obedecer do que sacrificar. E sacrifício era o ápice para eles lá. Vamos sacrificar o Senhor. Samuel falou: não, melhor é você obedecer a palavra. Então a obediência está acima do sacrifício. Terceiro mergulho. Vamos lá, estamos no segundo, terceiro agora. Incredulidade. Naamã não acreditava que uma simples obediência traria um resultado tão grande. Naamã viajou mais de 1.000 quilômetros, pelo que eu dei uma pesquisada, a cavalo, a camelos, e ele chegou e ouviu uma coisa simples, porque muita pessoa trava aqui nessa igreja, porque a obra de Cristo já foi completa, você não precisa fazer nada, só precisa andar nela. Aí a pessoa chega: o que eu preciso fazer? Falou: irmão, Jesus já fez a obra, anda nessa obra, sirva nessa obra, é isso, é só isso, então vou embora, então vai, volta lá para a Síria. Então entenda isso. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. O que aconteceu nesse mergulho foi que Naamã começou a entrar no território da fé. Ele continuou mergulhando mesmo sem ver mudanças físicas. Mano, lepra é a carne exposta. Eu vou dar mais alguns detalhes. É a carne exposta. Então qualquer coisinha, quando você tem uma ferida aberta, até a água dói. Começou a entender mais um passo, né? Então uma água barrenta ainda. Então aquilo ali doía, aquilo ali estava tratando. E ele pulava uma vez, sentia a dor, falou: vou pular mais uma, e sentiu dor de novo, e vou pular mais uma, e nada mudou. Era isso que estava acontecendo ali com Naamã. Só que ele estava entrando no território da fé, crer sem ver.
Muitas pessoas chegam, Lucas, mas eu não entendo. Obedeça. Se você não entende, obedeça. Pronto. Lucas, não entendi nada, então obedeça o que foi falado. Pegue, anota os princípios, é isso mesmo. Eu tenho que mergulhar, eu tenho que parar de ser orgulhoso, eu tenho que parar de ser incrédulo, é isso aqui. É isso, meu, pronto. Vida. Quarto mergulho, impaciência. Quarto mergulho. Ele queria um resultado rápido. Ele queria que fosse na mão ali na hora. Então eu vou na igreja ali pegar minha bênção, eu vou embora. Se eu não chegar na minha igreja, se eu não chegar em casa, Deus não ter mandado o Pix, eu não confio na palavra. Se eu chegar em casa e não tiver acontecido a cura assim milagrosa, eu não confio na palavra. Então muitas pessoas colocam Deus à prova da forma errada. E Naamã fazia a mesma coisa, ele queria resultado imediato. Tiago 1,4, fazendo o favor. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Perseverança em Cristo, perseverança. Eu persevero na fé, porque a obra já foi feita e eu estou esperando a materialização disso na minha vida. Estou aprendendo o que eu preciso aprender, estou ajustando o que precisa ser ajustado. O que aconteceu nesse mergulho? Deus tratou a ansiedade e a pressa de Naamã. Ele foi forçado a permanecer no processo. Naamã é 7 vezes, não é 3, tá bom, não, é 7 vezes. 4 tá bom, não, é 7 vezes. Não é 6, não aconteceu nada, é o mais uma então. 7 vezes. O que acontece muito é que Deus envia uma palavra às vezes para você. Eu vou tirar essa dúvida. Às vezes você recebeu uma palavra de anos atrás. Você é isso, e Deus mandou te falar isso e aquilo, e você fica, mas não aconteceu. Mas eu desisti. Por quê, irmãos? Tem que perseverar no processo. Deus falou para você mudar algo na sua vida? Muda. Deus falou para você fazer algo? Faça. Então é isso. Porque Deus só vai voltar a falar com você de novo depois que você fizer. Depois que você fizer. Abraão viveu isso. Deus fala para Abraão: sai de tua terra, da tua parentela, e vá para a terra que eu vou te mostrar. Abraão saiu. Deus não falou nada até Abraão tirar Ló de perto dele. Porque Abraão saiu e levou um parente, não era para levar ninguém. Aí Deus ficou quieto. Depois que Abraão cai em si e vê que está dando problema com Ló, ele fala: Ló, você vai para a esquerda, eu vou para a direita. Você vai para a direita, eu vou para a esquerda. E depois, você está lendo a passagem lá, você vai ver exatamente quando Ló sai, Deus volta a falar com Abraão. Fala assim: Abraão, tipo assim, você cumpriu o projeto que eu falei para você agora. Por isso que eu não tinha falado com você mais, que eu estou esperando você obedecer a primeira coisa. Aí ele volta a falar com Abraão, fala: tá, olha para a direita, esquerda, para cima, para baixo. Essa terra aí é sua. Ele estava em cima da bênção, não tinha visto, porque ele estava levando um parente, e Deus falou que não era para levar, para sair da parentela. Tanto é que Abraão aprendeu tanto, que quando ele soube que o sobrinho dele foi pego na guerra, foi pego como escravo, ele foi lá, libertou o sobrinho dele, e depois falou: meu amigo, sai de perto de mim de novo, não quero ser mais aqui não, eu aprendi a lição, vai para o outro lado, eu não vou te acolher não. Então ele aprendeu a lição. Então Deus está esperando você fazer aquilo que ele pediu. Por isso que algumas promessas não se cumpriu ainda. O que ele pediu para você, irmão? Fala aí dentro de você, lembra aí. O que Deus pediu para você que você não fez ainda? É isso aí. Está há 5 anos lá, pegando poeira lá no céu, só as questões, porque eu não cumpriu o primeiro passo. Onde você vê mais isso? Moisés. Liberta o povo, Moisés. Eu vou para onde? Vai para o deserto. E depois do deserto tem um mar. Então até ele chegar no mar, Deus não falou mais nada. Estão entendendo? Então Deus trabalha por etapas, por ciclos. Quinto mergulho: a racionalidade humana ou lógica carnal. Naamã tentava entender o milagre com lógica humana. Mas isso não faz sentido. Pular no rio, o profeta nem está aqui, me falaram que é ele que ia me curar.
e eu estou aqui sozinho, eu e o rio. Então ele estava querendo a lógica humana. Mas Provérbios 3,5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então quando vier o teu entendimento, a sua racionalidade e a palavra, quem tem que vencer é a palavra. Lucas, mas não faz sentido. Não faz sentido mesmo não. Não faz sentido um peixe engolir um cara, não faz sentido um mar abrir no meio, não faz sentido multiplicar pão de 5 pães e 2 peixinhos. Se você for andar por um sentido, você não anda pela palavra. Se você for andar por sentido, você não anda pela palavra, porque a palavra para o homem é loucura, e vice-versa. O que aconteceu nesse quinto mergulho? Naamã teve que desligar o intelecto e obedecer apenas por fé, sem entender o porquê. Mas por quê? Mas por quê? Irmão, só faça, obedeça. Está na Bíblia, é isso. Não estou falando para você ser um alienado, irmão. Você está vendo que eu estou trazendo muitos versículos base aqui, vocês estão anotando, e vai ficar gravado. Então eu estou te dando base bíblica da própria palavra sobre o que eu estou falando. Não é para você ir alienado, não. Como assim, Lucas? Uma vez uma pessoa, não vou falar o nome por ética, ela estava muito emocionada num culto, no espírito, e ela chegou para mim assim: Lucas, eu vou dar o meu automóvel para a igreja. Eu falei: não faça isso não, o que você está fazendo? Eu vou dar isso para a igreja. Eu falei: não quero. Ele: mas eu vou falar com teu pai. Não, se você falar para ele, ele vai falar que não quer também, porque a gente é igual. Eu não quero nada, irmão, você está emocionado. Aí depois passou um tempo, falei: irmão, se você tivesse dado carro, hein? Então, o negócio apertou. Eu falei: irmão, ia ter apertado antes. Emoção. Então não age assim. Sexto mergulho: desânimo e tentação de parar. Depois do quinto mergulho, nenhum sinal de mudança. Então é incrível, porque isso acontece. Lucas, mas eu estou praticando a palavra, eu estou declarando a palavra 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Irmão, continue. Mas eu não estou vendo nada assim. Você não precisa ver, você precisa declarar. Continue. Tem uma imagenzinha assim de Facebook muito engraçada, que eu acho que todo mundo já quase viu, gente. É 2 hominhos com uma marreta, com uma picareta, cavando em uma mina. E aí um está com muito empenho, e o outro, depois de ter cavado muito, na última marretada assim, aí mostra um monte de diamante, aí ele desiste e vai embora. Aí o outro continua. Declaração. Continue declarando. Daniel orou continuamente por 21 dias. No 21º dia, a resposta da oração veio por intermédio do anjo. Então não é que Deus não estava agindo, é que só você não estava vendo. Só isso. Não é que Deus não está agindo, é que você não está vendo. Então continue orando até se tornar realidade. Continue declarando até se tornar realidade. Tem mais mistério nisso aí, mas não é para hoje. Gálatas 6:9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, ou as mesmas coisas, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, se não desistirmos. Então não se canse de fazer, não se canse de declarar, não se canse de orar, não se canse de ler a Bíblia, não se canse de ouvir louvor, não se canse de vir no culto. O que a palavra está falando? Porque ao seu tempo, tem um tempo, um ciclo vai se cumprir. Não é se vai se cumprir, não, vai se cumprir. Porque quem está falando aqui não é eu, é Deus. Gálatas 6:9. O que aconteceu nesse mergulho? Naamã enfrentou o maior desafio emocional: desistir ou terminar o ciclo. Eu vou desistir da minha família, ou eu vou continuar e vou terminar esse ciclo de Deus na minha vida? Eu vou desistir da minha empresa, vou desistir da minha emoção, da minha saúde, vou desistir do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, ou eu vou continuar até esse ciclo terminar, porque a promessa, quem falou é Deus. Continue. E o 7º mergulho: obediência completa, plenitude e cura.
a última chance de concluir o processo. 2 Reis 5,14 diz assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, segundo a palavra de Deus, do homem de Deus, e a sua carne se tornou limpa como a carne de uma criança. Ele deveria ter uns 40, 50 anos, esse general aí. Então Deus não restaurou a carne dele a uma carne de um homem de 40, 50 anos. Deus restaurou a carne como de uma criança, porque Deus faz infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos, segundo o poder que opera em quem? Em nós, através do Espírito Santo. E esse poder, nesse sentido, nesse caso, é o que? Obediência. Finalmente a obediência completa se uniu com a fé, e o ciclo de Deus foi concluído, liberando um milagre. Bom, Deus pode curar instantaneamente? Pode. Deus pode curar demorando 7 dias? Pode. Demorando anos? Pode. É Ele que faz. E se Ele quer fazer desse jeito, que demore anos, que demore meses, é porque Ele quer tratar alguma coisa, ou Ele está tratando alguma coisa. Pergunte para Ele: Senhor, o que o Senhor tem nessa situação aqui para mim? Eu já fiz essa pergunta. Falei: o que o Senhor tem para mim que não está indo, não está dando certo, está travando? Me mostra aí, me mostra o que eu tenho que fazer, me mostra os mergulhos que eu deixei de fazer, me mostra aí quantos mergulhos faltou. Aí Deus me mostrou quantos mergulhos faltou, e aí as coisas começaram a fluir. Segundo tópico, os ciclos de Deus. Vai guardando, vai guardando. Levíticos 25, 3-4, fazendo favor. A partir daqui, creio que terei que dar uma aceleradinha por causa do horário, mas Deus sabe. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra. Um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Então, irmão, hoje nós não temos que guardar o dia sábado, mas nós guardamos um dia, que é o domingo. Domingo é do Senhor, por isso tem culto no domingo. Então domingo é do Senhor. Guarde um dia. Por quê? Jesus falou: eu sou maior que o sábado. Então eu falo assim: Jesus, hoje é teu dia, vamos lá, primícia ao Senhor. Não é mais a lei, né? Então nós temos que usar com entendimento a palavra agora. Só que cada ano ele tem um propósito. O primeiro ano é o plantio e obediência. É o ano do plantio e da obediência, o primeiro ano do ciclo de 7. Gálatas 6:7. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tempo de iniciar em obediência, mesmo sem entender tudo. Então eu uso isso para dentro de um ano também de 12 meses. Foi a revelação que o Senhor me deu e deu a alguns pastores. Então em janeiro é ano do quê? Você semear e obedecer. Segundo ano, crescimento invisível e teste de paciência. Hebreus 10:36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. A semente está debaixo da terra, mas Deus está agindo. Fevereiro, mês de crer. Confiar no que você plantou em janeiro. Em janeiro você plantou o quê? Declarações positivas, declarações da palavra. Você plantou a palavra, você vai colher palavra. Você plantou bênçãos, vai colher bênçãos. Terceiro ano ou terceiro mês, primeiros frutos e primeiros testes. Lucas 16:10 diz assim: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Pequenas mudanças aparecem, mas surgem também os primeiros desafios. O fruto do terceiro ano deve ser ofertado para o crescimento da árvore, adubando a árvore. Isso aqui é um ensino de para quem tem empresa incrível. Por quê? O que eles faziam em Israel? Do terceiro ano da árvore que dava fruto, eles não tocavam no fruto. A fruta, eles deixavam a fruta cair no solo
para ela virar adubo, para nutrir as próprias raízes da árvore. Então chega janeiro, fevereiro, março. Então nós temos aí o quarto, tempo de expansão e posicionamento. Isaías 54:2. Alarga o espaço da tua tenda. Por que está falando espaço e posicionamento? Eu vou abrir aqui, eu vou abrir o meu negócio, eu vou abrir minha vida, eu vou abrir meu coração. Eu vou começar a fazer coisas que vão me render mais frutos, tanto no meu físico com saúde, tanto em declaração da palavra, tanto na minha família. Eu vou abençoar minha família, eu vou abrir aqui o espaço do Senhor nessa casa. Deus começa a ampliar a sua visão e a sua influência espiritual. Quinto, abundância e reforço da fé. Levítico 19:25. No quinto ano comereis os frutos dela. Um tempo de provisão reforçada, resposta parcial, mas o processo ainda não terminou. Então você vai começar a ver os frutos no quinto ano, no quinto mês. Em maio, você já começa, já tem um mover, já terminei de pagar o IPTU, as contas pesadas. Eu estou vendo o resultado das minhas declarações de janeiro até agora. É isso que está acontecendo na vida de muitos irmãos aqui. No sexto mês ou no sexto ano, provisão tripla e sustentação sobrenatural. Deus dá 3 vezes mais em todo o sexto ano, em todo o sexto mês. Lucas, como que é isso? O que Deus dá? Mas Deus dá o Pix na minha conta? Não, Deus te dá oportunidade. Então às vezes aquele cliente, aquela pessoa que você ajudou, serviu de janeiro até junho, Deus abençoa aquela pessoa para te abençoar, porque Deus usa pessoas. Então entenda isso. Caiu o fruto, adubou, começou a dar um fruto, você usufruiu desse fruto, e agora Deus te dá 3 vezes mais no sexto mês. Nós estamos em qual mês? Sexto mês. Proposital isso para vocês entenderem e não perder. Sétimo ano ou sétimo mês, descanso, cura e plenitude. Levíticos 25:4 diz assim: no sétimo ano haverá sábado de descanso. 2 Reis 5:14 diz assim: então mergulhou 7 vezes e ficou limpo. A plenitude da promessa, tempo de cura, descanso, libertação e nova estação. Aí sabe que muitas pessoas falam: nossa, mas em junho teve o dia dos namorados, irmão, na minha empresa, nos meus negócios, em junho eu servi, mas julho não tem nada. Julho geralmente é difícil. Estou falando no contexto empresarial, mas coloca na sua vida espiritual em todas as áreas. Por quê? Porque nem é para você, é para você só descansar. Só que acontece, as pessoas comem tudo fruto no sexto. Elas acabam com o fruto delas no sexto mês. Aí chega no sétimo, não tem como descansar, ela tem que levantar e trabalhar. Ou seja, isso também é de declarações. Você vai usufruir 3 vezes mais das declarações da palavra que você fez. E aí, se você chega no sexto mês, no sétimo mês, e você não está vivendo nada, é porque você não declarou nada nos outros meses. Aí você fala assim: mas minha vida não muda, mas pastor, mas não sei o que, irmão. É a palavra aqui, ó. Tá vendo? Mas tem jeito. Calma lá, não fica preocupado não. Tem jeito. Tem jeito. A plenitude da promessa. Por que tem jeito? Porque depois do sétimo começa um novo ciclo. Então agosto você pode começar a plantar de novo. E aí começa um novo ciclo. Isso aí tem um mistério desses últimos meses do ano aí que é diferente. Mas aí quando você chegar no final do ano, para janeiro, você já entendeu isso aqui. Por isso que lá em Salmos 90, olha eu conectando lá atrás, falei para vocês guardar, né? Lá em Salmos 90, o que diz? Deus, ensina eu contar os meus dias, para mim não chegar no sétimo sem nada, para mim não chegar no final do ano ruim. Ensina-me a contar os dias, para mim saber os ciclos.
Então qual que é o melhor ciclo para você implantar uma coisa nova na sua vida, na sua família, na sua empresa? Janeiro, planta coisa nova, já logo no começo do ano. Terceiro e último tópico para a gente já encerrar. Quando o coração não passa pelo processo. Quando o coração não passa pelo processo. Lucas, por que você fala também dessas partes aí? Às vezes eu não gosto, que você dá uma confrontada. Que Jesus foi o maior pregador de arrependimento. Então ele tem que pregar o que ele prega. E para você não cair nos laços do inimigo. Coloca para mim 2 Reis 5, 20 a 27, fazendo favor. Depois que Naamã foi curado, Naamã, ele ofereceu aquele ouro, aquela prata, aquelas camisas, aquelas roupas de grife para Eliseu. E Eliseu falou assim: não, pode levar, eu não quero não quero nada seu, não, pode levar de volta. Por quê? Eliseu não queria que a bênção que Naamã trouxe fosse pedra de tropeço para o próprio Naamã. Por quê? Naamã, o inimigo poderia usar Naamã no meio do caminho para falar assim: eu paguei pela minha cura. Eu fiquei assim porque eu paguei, né? Eu fiz o pix lá na minha cura. E Deus, sabendo disso, ele falou: leva de volta, manda ele levar de volta. Só que o servo de Eliseu, esse Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que das suas mãos se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. A Bíblia fala o quê? Que as bênçãos vão correr atrás de você, não você atrás das bênçãos. Ele está correndo atrás da bênção. Você vai ver o que vai acontecer. Continue. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro. O homem ficou forte, ficou animado. Saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem, meu senhor. Tudo vai bem, meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. 1 talento de prata era equivalente a 30 a 40 quilos, tá? Não era um talentinho não, tá? Isso. Disse Naamã: se servindo tomar 2 talentos, se servindo tomar 2 talentos, instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-as das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor, que era Eliseu. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Meu irmão. Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Ele já inventou uma mentira, agora mentiu de novo. Homem de Deus. Continue. Porém ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito? Isso aqui você vê algumas coisas. Então tem eu ia falar um negócio aqui, mas está sendo gravado. Então tem algumas situações que eu falo assim: irmão, vocês não estão tentando enganar eu. É o Espírito Santo. Ele não tem como enganar. É isso aí, ó. Eu estava lá em espírito. Eu vi. Porém ele disse: porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Você não quer o que era dele? Você não quer a honra, a glória dele? Então pega a doença junto. É melhor mergulhar, né? Enquanto Naamã passou por 7 mergulhos de cura, quebrando e transformando, Geazi permaneceu com o mesmo coração de ganância e mentira. O que Naamã venceu por obediência,
Geazi perdeu por corrupção ou desobediência. Um venceu por obediência e o outro perdeu por desobediência. Eliseu falou que não queria nada daquilo. E eu vou abrir parênteses aqui para um mistério para você. Sabe por que Eliseu não queria nada daquilo? Porque aquilo já tinha dono. Quem que era o dono? A menina que falou do profeta para Naamã, a serva de Naamã. E Deus não deve nada a ninguém. Por isso que ele estava voltando com todo o ouro. O que ele ia fazer? Grato. Porque você me falou do profeta, eu estou curado, eu estou aqui. Essa menina trabalhava para a mulher de Naamã. Provavelmente um dos trabalhos dessa menina era limpar todas as faixas de pus e carne e sangue de Naamã, porque ele era leproso. E essa menina era de Israel. E Deus tem um compromisso com esse povo. Então Deus falou assim: quem te enviou? Quem te enviou? Então, irmão, quem te enviou? Quem falou de Deus para você, ele tem uma porção dobrada. Quem falou de Jesus para você, ele tem uma porção dobrada. Billy Graham, ele sabia disso. Ele falou assim: eu não sou muita coisa não, mas só que quem me trouxe até aqui, que era um amigo dele, que converteu ele, falou: ele tem mais galardão do que eu. Billy Graham falou isso em uma entrevista. Por causa disso. A proximidade com a unção, isso aqui é forte. A proximidade com a unção não transforma o caráter se o coração não for tratado. Então muitas pessoas pensam: eu vou andar com grandes homens de Deus, vou ficar pertinho dessas pessoas, que eu também vou ser. Meu irmão, se você não mudar o coração, desculpa, mas não vai acontecer nada. Geazi era servo de um profeta, mas não permitiu o processo de transformação interior. Lucas me prova isso. Judas, o que Judas fez? Andou 3 anos com o Criador de tudo, Jesus Cristo. Não aprendeu nada. Que a unção não se intromete no teu coração. Por isso que Jesus fala assim: eu estou à porta e bato. Estou aqui, estou batendo aqui no teu coração. Eu posso entrar e arrumar as coisas? Aí a pessoa fica 3 anos com Jesus falando: não entra não, Jesus, deixa aqui, estou tudo certo. Eu preguei essa mensagem um pouco menor de manhã, domingo passado, e falei assim, comecei a falar de orgulho. Aí eu falei: se você falou dentro de você agora que você não é orgulhoso, é porque você é orgulhoso. Já está aí na vez, você já descobriu agora o problema, já resolve. Porque é isso. É assim, é como o orgulhoso pensa, é como o inimigo levanta na mente da pessoa. Então, Pai, eu quero ser humilde e manso de coração como o Senhor. 1 Timóteo 6,10, estou terminando. 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é de um mal ou de dois, é de todos. Não estou falando aqui contra rico, estou falando contra pessoas que colocam o dinheiro no coração. Coração deve ser do Senhor. Ganância e desonestidade pode anular anos de serviço no ministério de Deus. Geazi trocou a honra da obediência pela cobiça das coisas materiais. Aquela pessoa fala assim: chegou minha hora, né? Chegou minha hora. Não, irmão, não chegou a tua hora não, a tua hora está com Jesus. Provérbios 28:20, o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa em enriquecer não ficará sem castigo. Então mais vale a fidelidade à palavra do que a riqueza de bens. Quem rejeita o processo de Deus pode herdar as consequências que outros deixam para trás. Naamã foi liberto da lepra, mas Geazi recebeu a lepra como consequência da tua desobediência e mentira. Lucas 12,15 diz assim: acautelai-vos e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Enquanto uns estão mergulhando para ser curado, outros estão correndo atrás de coisas erradas para ser contaminado espiritualmente. Então pare de correr atrás de coisas e comece a mergulhar. Comece a mergulhar. Lucas, mas eu preciso do dinheiro, eu preciso isso, preciso isso. Você precisa, irmão, está tudo certo. Só que o teu foco não pode ser isso. Na palavra, recurso econômico é consequência, não destino. É consequência. Por isso que Jesus, ele chegou no barco e falou assim: joga para a direita.
e colheu muito peixe, e depois de novo joga para a direita e colheu muito peixe. E aí Jesus estava num lugar que não tinha muita água, tinha só umas pocinhas, e aí cobraram o imposto deles. Pedro chegou a Jesus: estou sem dinheiro para o imposto. Jesus falou: Pedro, vai lá no laguinho ali, pega um peixe, na boca dele tem dinheiro, paga para mim e para você. Então quem tem a palavra tem os recursos materiais, mas quem às vezes se apega nos recursos materiais não tem a palavra. Então prefira ficar com a palavra que produz riquezas em todas as áreas. Não estou falando só financeira, em paz, alegria, saúde, abundância de vida espiritual. Então se eu tenho a palavra, eu tenho tudo. Por isso que Pedro seguiu Jesus. Pedro viu algo inacreditável. Ele falou assim: com uma palavra Jesus encheu o barco. Eu fiquei a noite inteira. E eu acho engraçado que no final Jesus ressurreto, e Pedro voltou a pescar no barco de novo. Pedro voltou a correr atrás da carroça de Naamã. E aí Jesus lá com o peixe na brasa já, falando: de novo, prendeu, joga para a direita de novo, aí joga para a direita de novo. Então a palavra vale mais. A pergunta para todos hoje é: você está no ciclo de Naamã, de obediência e cura, ou no ciclo de Geazi, de desobediência? Se você estiver no ciclo de Geazi, irmão, não quero saber, não fale comigo não, mas dentro de você fala assim: Espírito Santo, muda eu de ciclo. Eu quero entrar no ciclo de Naamã, de restauração, de cura, de bênçãos, de coisas boas nessa vida que o Senhor tem para mim. Porque a palavra do Senhor fala que nós reinaremos em vida. Em vida. Hebreus 13:5 diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei e nunca jamais te abandonarei. Filipenses 1:5: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em nossas vidas, Ele há de completar. Então Jesus, Ele começou uma obra na nossa vida. Às vezes você parou porque você não quis vencer o ciclo, não quis vencer a incredulidade às vezes. Jesus está falando: vence isso aí que eu vou terminar essa obra, vai, acelera. Então é isso, é um chamado, essa mensagem é um chamado para a gente acordar e resolver essas questões, porque Deus quer que você viva uma vida em abundância em vida. Porque se você é abundante, as pessoas que estão do teu lado também são. Você pode comprar a Bíblia para alguém, você pode comprar comida para alguém, você pode ajudar o reino de Deus chegar nessa vida, botar gasolina e levar alguém a Jesus. Investir em projetos, é para isso. É para isso. O mesmo Deus que iniciou o processo em você não vai parar na metade. Ele está te esperando. Ele está falando assim: e aí, vamos? É hoje? Hoje é o dia de você ir? E hoje Ele está falando assim: hoje é o início de uma nova semana. Semana de 7 dias. O que você vai plantar hoje? Hoje é o primeiro dia. Estou plantando palavra no coração de vocês. Então segunda-feira, que é o dia mais pesado da semana, é o dia de você confiar, porque a semente está debaixo da terra. Sexta-feira é o dia de você receber 3 vezes mais no Espírito. E sábado de descansar no Senhor. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Tá bom, estou pregando para adulto na fé. Se eu comecei em você, Deus fala assim: se eu comecei em você, vou te levar até o 7º mergulho. Não pare na metade do processo. O milagre de Naamã é uma profecia para todos que estão no 1º ao 6º ciclo. Continue mais um pouco, mais um pouquinho, vai uma segunda milha. O ciclo pode ser difícil, concluindo, o processo pode parecer longo, as águas podem parecer sujas como o Jordão, mas o 7º mergulho está chegando na sua vida. Comece. Está terminando já esse mês, estamos no finzinho desse mês. Já começa a trazer existências 3 vezes mais. Já começa a trazer existência o descanso do 7º mês. Já começa a trazer existência a nova plantio em agosto. Começa a trazer existência as coisas. Declaração. O mundo foi criado não pelo braço de Deus, mas pela palavra dele. Porque Deus está falando assim: eu não quero que você... quero que você declare.
quero que você confie, eu quero que você viva. Gálatas 6:9, e eu termino essa mensagem. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. Deus não vai deixar você desfalecer. Deus vai te dar força para você terminar esse ciclo na sua vida. E eu declaro, como profeta de Deus nessa noite, que os ciclos que estavam travados na vida de vocês, seja espiritual, emocional, sentimental, saúde, sono, em tudo, na área econômica, ministerial, declaro destravado agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E assim é, algo novo Deus vai fazer na vida de cada um aqui, se vocês quiserdes e me ouvirdes. Se coloque de pé e aplauda o Senhor.